Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a atualização do Corinthians nesse início de semana de forma exclusiva. Ontem no jogo do Corinthians contra o Juventude na Neoquímica Arena, um representante de um clube da Europa veio assistir o jogo de Wesley. E exatamente nesse jogo de ontem, ele acabou não jogando nada. Vários clubes estão sondando aí a possibilidade de contratar o Wesley, mas ninguém chegou, fez uma oferta oficial. Então, quando vem um representante para avaliar o desempenho do jogador e ele não joga nada, fica difícil o Corinthians vender, né? E o Timão fala aí que quer uma bagatela aí de 25 a 30 milhões de euros no atacante Wesley. Corinthians, se encontrar a metade desse dinheiro, o Corinthians pode vender, porque o Wesley é tecnicamente muito limitado. É um jogador que dança para um lado, dança por outro, dança para um lado, dança por outro e não sai do local. Parece uma enceradeira. Não sai, não faz jogada, não construi uma jogada para efetivamente marcar o gol, né? Então, se o Corinthians encontrar aí 18 milhões no Wesley, pode vender. Pode vender porque tecnicamente é limitado. E acho que nem isso um clube da Europa paga no Wesley. Você sabe quando um atacante que joga no Corinthians, um dos melhores clubes do mundo, um dos maiores clubes do mundo, sabe quando ele fez um gol? No jogo contra o Fluminense. De lá pra cá já são 18 jogos de Wesley e ele não marcou nem um golzinho sequer, né? Então tá difícil, né? Para vender um jogador que o Corinthians tem aí como objetivo para faturar em cima de Wesley, porque é um garoto jovem, né? E o Corinthians está buscando aí fazer dinheiro, porque tem muita dívida e precisa de honrar os compromissos. E Corinthians, com um empate desastroso, um jogo, pelo amor de Deus, um jogo que o Corinthians tinha 2 jogadores a mais, não conseguiu vencer o Juventude, a chance de ser rebaixado é enorme. Por quê? Ontem entrou na zona de rebaixamento mais uma vez. Então, se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians estaria rebaixado para a Série A, para a Série B do Brasileirão do ano que vem. Timão jogou com 2 jogadores a mais em grande parte do jogo e não teve a capacidade para marcar mais um gol e vencer o Juventude por 2-1 e não entrar na parte de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso é uma brincadeira que esse time do Corinthians faz com a gente, né? Infelizmente, mas o time do Corinthians, a realidade é essa. Ó, eu não sei como que tem um dirigente que tem coragem de contratar um zagueiro como o Félix Torres. Pelo amor de Deus, Félix Torres não joga nada. Félix Torres não joga nada. Mateuzinho, nada joga, só que ele não tá jogando. Quem tá jogando era o Fagner. E o Hugo, lateral esquerda. Então aquela parte esquerda ali entre joga Félix Torres e Hugo é uma avenida. Jogadores passam como um foguete. 2 jogadores que não tem capacidade no Corinthians, é ruim demais da conta. Por isso que o Corinthians se encontra onde está, na zona de rebaixamento. Sobre Thales Magno. Thales Magno é do Corinthians. O Corinthians acabou acertando aí a contratação por empréstimo desse jogador. Só que é um jogador que me preocupa muito, porque sofre muitas lesões. Acabou sofrendo aí um rompimento no ligamento do joelho, né? Mais de 6 meses sem jogar. E recentemente participou de 3 jogos aí do New York City, né? Diz que, segundo, né, que tem ventilado na internet aí, informações da torcida do Corinthians, que já encontrou o Thales Magno na balada nos Estados Unidos. Então, o Thales Magno, além de machucar, também gosta muito de uma balada. Então, o Corinthians tem que ter muito cuidado, porque o Corinthians se contratar jogador que chega com responsabilidade, que veste a camisa, assume e faz a diferença. Porque um monte de jogador ruim nós já tem. Por exemplo, Pedro Raul. Quem contratou Pedro Raul? A diretoria que fez isso é a diretoria de Augusto Melo, mas diretor de base. É uma brincadeira, gente. Isso é jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora. Por isso que o Corinthians encontra na situação que está no Brasileirão. No jogo de ontem, contra o Juventude, não jogou nada. Jogou com 2 jogadores a mais e não teve a capacidade para marcar um gol. Muitos erros de arbitragem. Arbitragem muito confusa. O gol do Juventude estava assim impedido. O árbitro deu o gol. Depois o árbitro anulou o gol e por final confirmou o gol. Então uma arbitragem pitoresca, uma arbitragem escandalosa,
que só compromete o futebol. Infelizmente, mas a gente não pode aqui só colocar a culpa na arbitragem. Tem que colocar a culpa aqui nos diretores do Corinthians. É no presidente Augusto Melo, que tem feito contratações de forma errada. O time do Corinthians é um time de brincalhão. É um time de jogadores que não são comprometidos. É um time de jogadores que alguns, poucos, se dedicam, a maioria não. Aqueles que se dedicam também não têm qualidade, não têm a capacidade de ter. São jogador que não tem a qualidade suficiente para vestir o manto sagrado do Corinthians. Então, esse time tem que melhorar muito. Esse time, senão, será rebaixado, hein? Corinthians tem que fazer, no segundo turno, que ainda é mais difícil do que o primeiro, uma campanha de time campeão. De time campeão. Senão, será rebaixado. É a grande realidade do Corinthians. É vergonhoso? É vexatório? É. Mas, porém, nós estamos vivendo nessa fase. Corinthians, esse ano, se conseguir sair dessa parte incômoda da tabela e não ser rebaixado, já é o título que o Corinthians. Já é o título de 2024. Porque esse ano o Corinthians não tem capacidade de ganhar nada. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês assistiram o jogo ontem, o que vocês acharam? O que houve no Corinthians que não teve a capacidade para marcar mão um golzinho com 2 jogadores a mais? Quero que você deixe aqui no canal um comentário, um like. E se não é inscrito, deixa a inscrição, que isso nos ajuda e fortalece muito o nosso trabalho aqui na plataforma. Sem mais delongas.